Esta é a segunda parte da Lei da Não Resistência, pelo autor Raymond Hallowell. Um bom estudo para você. Sendo não resistentes em acordo com tudo aquilo que é próspero e usando todos os meios ao nosso comando para facilitarmos que a prosperidade chegue até nós. A água é muito poderosa, no entanto, ela é um elemento perfeito da não resistência. Nós podemos ver isso onde ela venceu as mais duras rochas. Também já vimos ela varrendo tudo em sua frente quando em forma de correnteza. Pontes, construções, árvores, nada suporta a sua força. No entanto, note como um grande rio começa. Ele começa em um pequeno riacho calmo e tranquilo, lá no alto da montanha, onde a neve ou o gelo o cobrem durante o inverno. Note também que é um riacho cheio de curvas e desvios, nada parecido com um grande rio para o qual ele está indo. Você pode ver o pequeno riacho correndo entre as gigantescas pedras, árvores caídas ou represas feitas pelos castores, folhas caídas e todo tipo de coisa. Por acaso o pequeno riacho para diante dos obstáculos e espera suas forças se reunirem para que só então ele possa empurrar seus obstáculos do seu caminho? Não, o pequeno riacho não está nem um pouco interessado no rochedo ou nas árvores, uma vez que ele está com pressa para chegar ao seu objetivo, que é uma corrente maior, um grande rio e depois o tão sonhado oceano. Ele não perde tempo algum com os obstáculos, mas silenciosamente vai abrindo seu caminho em meio às interferências e apressa-se em ir em frente. É um chamado a encontrar um rio e depois o grandioso oceano. Embora o pequeno riacho tenha que ir para lá e para cá para desviar seus obstáculos, ele sempre acaba indo em frente e está a cada momento mais próximo do seu objetivo. Algumas pessoas imprudentes ao método da natureza estabelecem algo diferente. Quando elas encontram obstáculos, elas param o seu progresso para reunirem suas forças e depois começam uma luta para removê-lo do caminho. Essa resistência que elas estabelecem dá início ao atrito. Atrito provoca uma irritação e uma inflamação. Por essa razão, a vida de muitas pessoas é difícil e exigente. O desperdício da energia humana é apavorante. As pessoas em todos os lugares estão quebradas e desgastadas, parecendo máquinas obsoletas. Lembre-se, não é o movimento das máquinas que as desgasta com o uso e com o serviço, é o atrito. O atrito é a oposição e resistência. Se nós levarmos a vida lutando, nos opondo, resistindo, argumentando, nós seremos obrigados a enfrentarmos muitos obstáculos e provavelmente estaremos tão ocupados lutando contra eles que iremos perder a noção do nosso verdadeiro objetivo. Se nós estivermos sempre nos preparando para o nosso próximo obstáculo ou problema, nós podemos esperar uma grande quantidade deles. Ao contrário, se nós esforçarmos para fazer pouco caso dos obstáculos e mantivermos a nossa mente em nosso objetivo ou desejo que nós estamos buscando, talvez tenhamos que ir para lá e para cá. Mas se perseverarmos, nós certamente venceremos. Nós iremos conquistar o objetivo. Outra lição que devemos aprender do riacho é que quando ele é pequeno e lutando, ele passa por seu tempo mais difícil. No começo, ele terá muitos obstáculos para superar em seu caminho. É por isso que ele está sempre indo para lá e para cá, evitando o atrito direto. Silenciosamente, ele usa a lei da não resistência e vai ficando cada vez mais forte em tamanho e volume. Quando ele se torna um grande riacho e depois um rio, seu caminho é mais reto e os obstáculos tornam-se cada vez menos e menos. Daí então ele não está mais longe do oceano. Os estudantes são como o riacho.
Eles enfrentam seus piores momentos quando eles ainda são fracos em poder e em entendimento, enquanto eles crescem em seu novo caminho na verdade. Os obstáculos e testes serão abundantes. Os mais sábios não irão lutar contra os obstáculos, mas abençoá-los e seguir em frente. Conforme eles seguirem em frente com fé e com certeza, eles irão tornando-se fortes. Assim como o riacho que se torna um rio, o seu curso irá tornar-se mais reto, seu conhecimento bem mais profundo e o grande oceano, seu maior objetivo, não estará mais tão longe deles. Uma mulher recentemente pediu minha ajuda para solucionar seu problema. Ela explicou que sua casa estava hipotecada e estava próximo o prazo para ela fazer o pagamento, mas os recursos estavam escassos. Ela havia convertido sua casa em uma pensão, com a esperança de conseguir dinheiro suficiente para viver e pagar as contas, mas aí estava a dificuldade. Ela não poderia manter seus inquilinos porque eles eram tão briguentos e críticos. A casa estava sempre tumultuada, ninguém estava contente e ela estava com a mente doente devido à tensão e ansiedade. Eu a expliquei que ela deveria usar a lei. Ela não deveria se opor à abundância, mas esforçar-se para lutar a favor disso. Com todo esse conflito e confusão na casa, ela deveria voltar a usar a lei da não resistência. Ela tentou fazer isso, mas sendo tão exigente e rude, ela achou que seria muito difícil se não resistisse. Naquela noite, quando ela entrou na sala de jantar, ela cumprimentou seus inquilinos com um sorriso. Eles ficaram tão surpresos com a mudança repentina que quase não conseguiam comer de admirados. Aquele sorriso era o primeiro sorriso que a grande maioria deles tinham visto nela. E outros declararam que aquela era a primeira vez em meses que eles viam um sorriso. Um homem ouviu alguém comentar quando ele foi até a cozinha pegar uma sobremesa. A dona hoje está tão gentil. E eles continuaram pensando assim quando eles viram mais tarde, naquela noite, quando ela cumprimentou um jovem que havia voltado para casa tarde e estava tentando entrar sem ser notado. Ela o cumprimentou prazerosamente e disse que sentia que ele havia perdido o jantar. Depois de algumas semanas de seu novo plano, a mulher começou a gostar disso. Ela havia mudado em seu interior. Ela via os seus inquilinos com diferentes olhos agora. Ao invés de pensar sobre eles como enganadores, barulhentos e briguentos, ela via coisas boas neles e ela começou a gostar deles mais e mais, como uma grande família. Eles também tornaram-se diferentes. A família reunida ao redor da mesa começou a ser vista como um momento de felicidade e começou a ser esperado com ansiedade. Outros pediram para reservar um quarto para eles quando houvesse uma vaga. Até mesmo um jovem que havia tentado fugir dela por causa de sua dívida, entrou no espírito da nova casa e conseguiu um novo emprego e a pagou completamente. Não é necessário dizer que o pagamento da hipoteca foi feito e a casa estava salva para a viúva. Ela fez como foi instruída a fazer. Ela tornou-se não resistente à abundância. Ela fez pouco caso de muitos problemas e confusões aparentes e vagarosamente foi superando-os. Ela manteve em sua mente seu objetivo. Com isso, ela superou a dureza dentro dela e contagiou os outros. Mesmo que pareça que ela foi mole para uns ao fazer isso, ela foi capaz de conquistar o seu objetivo e tornar-se vitoriosa. Essa foi a segunda parte da lei da não resistência e até a próxima parte. E eu agradeço a todos que ouviram, que assistiram e eu peço que aqueles que não são inscritos ainda se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificação, comente o vídeo e se desejar, compartilhe também para que
pessoa que você acha que precisa ouvir, ok? E eu vou deixar aí no primeiro comentário e na descrição do vídeo links de reprogramação subliminar para ativar a prosperidade em sua vida, combo de reprogramação subliminar, link para quem quer criar um canal no YouTube, link para o dinheiro inesperado gratuito e outros links. Acessem aí e saiba mais. E muito obrigada e até o próximo vídeo. Bye, bye.